vocês. Então vamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Bíblia do Futebol. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre... Eu vi no YouTube, num canal de um comentarista esportivo, que outro comentarista esportivo falou que Vasco, Botafogo, Fluminense, Bahia e Santos não são clubes grandes no futebol brasileiro. Outro comentarista falou: gente, isso é um absurdo. Então a gente vai repercutir isso no vídeo de hoje, né? Discutir isso no vídeo de hoje. Começando pelo Fluminense. Gente, qual foi o maluco que botou na cabeça que o Fluminense é um time pequeno? Qual foi o maluco? Um time tetracampeão brasileiro, 4 títulos brasileiros. Hoje em dia não joga mais no seu estádio, as Laranjeiras, porque é muito pequeno. Mas até o Fluminense tem um estádio histórico, que é as Laranjeiras, que foi realizada lá a primeira partida da história da seleção brasileira. Para vocês terem uma noção. E hoje em dia eu utilizo o Maracanã. E também loto o Maracanã, faz festas lindas no Maracanã. Até no Fla-Flu, que o mandante é o Flamengo, o setor de visitante, Fluminense lota o setor de visitante. Então, gente, não tem como dizer que o Fluminense não é mais um time grande. Ano passado ele deu uma queda de rendimento, deu. Esse ano ele retomou um pouco, né? O Fluminense não é mais tão vitorioso, mas continua sendo o Fluminense, pô. Agora vamos pro Botafogo. Gente, o Botafogo, não tem dúvidas, o Botafogo tem o Garrincha, que é o futebol Garrincha. Tem o Nilton Santos, Gerson, Jairzinho, Manga, o goleiro. E vários ídolos recentes que ainda jogam no clube. Pô, como o Gatito, o Jefferson, goleiro que se aposentou no passado. Rodrigo Pimpão, Joel Carli, pô. Todos esses aí que ainda jogam no Botafogo são ídolos e super jogadores. Jogam muito bem bola, pô. O Rodrigo Pimpão, então, esse ano já deve ter feito uns 4 gols. Ano passado ele não fez nem 5, pô. E também tem jogadores de muito peso. Esse ano contratou o Diego Souza, o Eric, que é o artilheiro, né, com 7 gols. O Alex Santana, que esse ano já meteu um gol de cobertura e um gol de meio de campo e ainda por cima de cobertura, né? Contra o Defensa e Justiça lá na Argentina, quando venceu por 3-0 na Copa Sul-Americana. Sim, o Botafogo não é mais aquele Botafogo vitorioso da década de 60, 70, 80, 90, início dos anos 2000, né? Que jogava Libertadores em 2017, 2016. Não é mais tudo aquilo. Mas ainda ficou marcado na história. Tem que ter também respeito, né? Por ter revelado o Mané Garrincha, o maior driblador da história. Agora o Vasco. Gente, o Vasco é um clube que tem que ter um respeito eterno, cara. Vasco de Romário, Edmundo, Juninho, Bebeto e companhia, pô. Também tem um goleiraço. Tinha um goleiraço até ano passado, o Martin Silva era um goleiraço. Hoje joga lá no Paraguai. Pô. Aí também tá abusando que o Vasco não é mais time grande, tetracampeão brasileiro como o Fluminense. 4 títulos brasileiros, pô. E a própria torcida que construiu São Januário, pô. A própria torcida São Januário hoje já foi maior São Januário, mas hoje atinge a meta de uns 22 mil lugares. Pô, o Vasco, Romário já foi melhor do mundo da seleção brasileira. Romário, Bebeto, também tem Edmundo, pô. É abuso, né, pô? Agora o Bahia. O Bahia nunca foi na história muito vitorioso. Igual Botafogo, Vasco, Fluminense, Santos, né? Nunca foi. Mas tem muita história no futebol.
nunca conquistou grandes títulos, né? E também, pô, quase todo jogo o torcedor do Bahia lota Fonte Nova, estádio de Copa do Mundo de 2014, pô. Não depende, o Bahia pode ser até rebaixado que a torcida lota, pode estar numa boa, numa péssima, numa ótima fase que a torcida lota da Fonte Nova. Pô. E o Santos, pô, o Santos tinha que ter um respeito eterno, histórico no mundo inteiro, pra sempre. Só por ter revelado Pelé, que é o rei do futebol. E há pouco tempo, recentemente, 2010, 2011, 2012, 2013, revelou Ganso, Neymar, Robinho, Diego Ribas, que hoje é do Flamengo, maior artilheiro do século do Flamengo. Diego, pô, camisa 10, 34 anos, pô. Só por ter revelado Pelé e Neymar, já tem que ter um respeito histórico eterno pelo Santos. E também, pô, tem a Vila Belmiro, que é um estádio histórico. Hoje não joga mais tanto na Vila Belmiro. Hoje joga mais no Pacaembu, mas ainda joga na Vila Belmiro. Cara, é inacreditável que alguém tenha coragem de dizer que o Santos não é muito grande. Esse ano o Santos vive um bom ano. Já tem muitas vitórias. Já meteu até 7-1. Perdeu um jogo de 5-1 e no outro meteu 7-1, pô. Não quero saber se o Santos não tá numa boa, numa ótima fase, pô. Mas só por ter revelado Pelé e Neymar, tem que ter um respeito eterno pelo Santos. Histórico no mundo inteiro. Pô. E também, né, falar que esses 5 grandes do futebol brasileiro ainda são gigantes no futebol brasileiro. Esse ano ainda disputou a Série A, ainda são gigantes. Não tem como negar que esteja, alguns estão numa má fase, outros estão numa ótima. Pô, mas não tem como negar que eles sejam pequenos. Pô, eles têm muita coisa na história, muita. E quem disse? O jornalista esportivo que disse isso, comentarista, me desculpe, eu não sei qual é o nome do comentarista, eu não sei qual é o nome da pessoa, mas é um idiota, um pateta. Pô, como?